Boa tarde, a graça, a paz, o amor de Deus nos sejam multiplicados, bem como suas eternas misericórdias, e que a sua presença seja aqui conosco. Esta mensagem é um pouco preventiva, ao invés de remediativa. Eu pensei em gravá-la no dia 1º, mas decidi gravar hoje, porque é uma forma que a gente tem de já prevenir algumas atitudes ou algumas brincadeiras que a gente possa desagradar ao Senhor e celebrar aquilo que não devemos celebrar. Eu quero encher você hoje da palavra de Deus. E começa em João 14:6, quando Jesus se apresenta como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá em Efésios 4, versículo 15, fala assim: antes, andando na verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou diz, seguindo a verdade em amor. Lá em Marcos 5, quando uma mulher que está com hemorragia toca as vestes de Jesus, a palavra fala que, consciente do que nela se havia operado e de tudo que poderia acontecer-lhe, ainda com medo, a palavra fala com todas as letras, e ela lhe declarou toda a verdade. Bem como em João 4, a mulher samaritana, também quando Jesus aprova e pede para ela chamar o marido dela, ela poderia ter mentido, até por não conhecer aquela pessoa, mas ela fala a verdade. E por falar a verdade, ela alcança favor. Eu quero ler outro texto que está em Gênesis 24, que diz assim: e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. No versículo 49 diz: agora, pois, se a vez de usar de benignidade ou benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-me saber. Se não te declarei para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Lá em 1 João, primeira carta de João, não, aliás, terceira carta de João, que só tem um capítulo, fala assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Eu acho que já deu para perceber, numa pequena pincelada, o tema da nossa mensagem. A nossa mensagem é sobre a verdade, sobre quem devemos celebrar todos os dias de nossas vidas. Porque Romanos 11 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Que todos os nossos atos, que tudo o que fizermos, seja em palavras, seja em obras, façamos em o nome do Senhor. Existem muitos textos da Bíblia onde o Senhor nos pede para que não mintamos mais uns para os outros. E eu vou te dizer por quê. Em João 8, quando Jesus está conversando, dialogando com algumas pessoas que o questionavam,
Lá no versículo 44, Jesus fala assim, a partir do versículo 43, certo? Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Ou seja, vocês não podem crer em mim, porque não estão na verdade. A mente de vocês está corrompida. É isso que o nosso mestre quis dizer. É isso que Jesus quis dizer. E Romanos 15, versículo 4, fala assim. Deixa eu achar. Romanos 15, versículo 4. Diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mas você quer mais uma motivação, eu vou te dar. Está em Efésios, além do 1. Se você quiser ler Efésios todos e Romanos todo, vai enriquecer muito a tua fé. Ele diz: a vontade de Deus, que é que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Versículos 13 e 14, Efésios 4. Eu acho que eu já te dei algumas motivações do porquê que a verdade é tão preciosa para Deus. E eu vou te dar em Provérbios 4, a palavra diz assim: não te declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, eu quero te dar uma visão. Imagine que você está andando no caminho e que você se declina para a direita ou para a esquerda. Quando Jesus se apresenta como o caminho, ele quis te falar isso. Eu sou o caminho, eu não sou um caminho. Apenas a gente está falando de quem é Jesus. Retira o teu pé do mal, está em Provérbios 4. Não te declinas nem para a direita, nem para a esquerda. Porque se Jesus é o caminho, a verdade que conduz à vida, certamente você retirar o teu pé deste caminho é estar começando a andar num caminho que não vai te levar a bom termo, que não vai te levar ao porto seguro, que não vai te levar ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, há uma celebração na nossa cultura que é uma celebração espiritual, assim como o Natal. O Natal a gente celebra o dia de Cristo. Entendamos que para Jesus, para Deus, datas não são tão importantes, são para nós. Por quê? A nossa visão é limitada. Para Deus é eternidade, Deus está no céu, nós na terra.
Então, para nós é necessário demarcarmos tempos, estações, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de datas comemorativas, em quantos anos vamos nos formar, quantos anos temos. E isso se dá no nosso corpo, isso é real. Acontece de fato essa transformação à medida que o tempo passa. Mas para Deus que está no céu é eternidade. Então, demarcar tempos, datas de aniversário, datas comemorativas, celebramos casamentos, celebramos data de namoro. Mas tudo isso é algo para nós. Então, 25 de dezembro, nós comemoramos o aniversário de Jesus, é algo nosso. Mas Deus se alegra com comemorações. Deus se alegra que a gente celebre a vida. Deus se alegra que a gente escolheu uma data para celebrar a data de Jesus, o aniversário de Jesus. Ele se alegra que a gente esteja alegre, desde que as nossas práticas o honrem e o glorifiquem. Deus não é um Deus carrancudo, até porque carranca já é algo que não é de Deus, né? Então Deus não é um Deus irado, Deus não é um Deus mal-humorado. Deus gosta que a gente esteja nele, alegres, celebrantes, até porque temos plena satisfação nele, independente das circunstâncias. Mas no mundo espiritual, porque não faz sentido falar de Deus, falar de Jesus, falar de anjos, falar de deuses, sem falar no mundo espiritual, o diabo também quis uma data para ele. E com a inteligência que ele tem, alguém soprou no ouvido de alguém e pegou, 1º de abril. Muitos contam mentiras com bom humor, muitos celebram, na verdade, o dia da mentira, bem como 31 de outubro ser o dia das bruxas. Eu acho interessante que é no feminino. Realmente tudo, a gente sabe que na língua portuguesa, quando os homens estão incluídos, tudo se torna no masculino, plural, né? Mas é dia das bruxas e é no feminino. E eles devem ter as explicações. Então, ele quis uma data para ser celebrado. Ele quis uma data para que nós cultuemos a ele. Brincando ou não, ele está sendo lembrado. Você está celebrando o dia da mentira. Celebrar o dia da mentira é celebrar o dia do pai dela. E então, não é a todos, porque nenhum ensino é para todos. Por exemplo, eu não sei sobre eletricidade. Eu não sei sobre as minúcias de economia. Eu não sei profundezas da história, da teologia, por exemplo. Eu não sei muitas coisas, então nenhum ensino é para todos. Vai ter coisas que a gente vai gravar e guardar no coração, vai ter coisas que a gente não vai gravar, não vai guardar, e vai ter coisas que a gente nunca vai aprender. Eu considero importante, porque é na verdade que a gente se firma, é na verdade que a gente se solidifica, é na verdade que a gente firma alianças, é na verdade que a gente vincula um com o outro. É na verdade que a gente está com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Então, a minha palavra é para você que ama o Senhor, que ama a verdade, que já praticou isso por brincadeira, por não achar importante. Para que você, a partir de agora, comece a dar a devida importância, porque as tuas práticas certamente serão repassadas. As tuas práticas você está repassando aos mais novos, você está repassando aos mais velhos. E os mais velhos repassaram para nós. Então, é ainda uma prática muito forte no nosso meio, que é a da hereditariedade, de pais para filhos, ou de tios para sobrinhos, ou daqueles que estamos convivendo, que são mais velhos. Mas, como lemos em Gênesis 24, aquele servo de Abraão procedeu com verdade. Em Atos 10 você vai ver também, em João 4, em Marcos 5, o Senhor se agrada da verdade. E na verdade que está o estabelecer do reino de Deus. Se um deles mente, o caminho teria sido outro, o resultado teria sido outro.
E a gente, toda vez que mentimos, que enganamos, que fazemos alguma coisa, o resultado é outro do que deveria ser. Eu tenho na minha vida exemplos de por que procedi com mentira. Vou me justificar, às vezes por medo, mas o resultado é outro. Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de fé, de amor e de moderação, de equilíbrio, de amabilidade. E essa covardia também pode ser falado como timidez. E eu sou uma pessoa muito tímida e por algumas vezes já escondi a verdade por medo do que poderia dar ou de acordo com as circunstâncias. Mas falar a verdade depois, se arrepender, crer, ter essa coragem, sabe? De assumir-se, de se revelar quem é. É na verdade que somos tratados, é na verdade que podemos confessar os nossos pecados e sermos tratados nos nossos pecados. Enquanto escondemos, o pecado não pode ser tratado. Então, a gente precisa abrir o nosso coração, a gente precisa rasgar, sabe, a nossa alma diante de Deus. Se não diante de algumas pessoas, porque não podemos confiar em todos, mas diante de alguns que são capazes de ouvir a verdade sem que a verdade se transforme em mal, né, como a palavra fala, ou que possamos confessar, como eu estou fazendo agora, como prevenção ao invés de remédio, porque o remédio é quando há ferida, né, quando a ferida já foi causada, e a prevenção não, é para que ela não aconteça. Então tornar ao caminho, a verdade e a vida, para que tenhamos plena comunhão com o Pai, através do seu Filho amado, Jesus, no Espírito Santo. É dos conhecimentos e dos ensinos bíblicos e cristãos mais preciosos que você vai poder desfrutar e experimentar. Que a graça, que a verdade de Deus, que o amor de Deus, que as misericórdias de Deus todos os dias nos alcance. E como diz Efésios 4:15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que Deus te abençoe.